Outra experiência que tive com relação ao preconceito foi quando comecei a frequentar o projeto Sijopuedo. Passei a pegar o ônibus que ia para o Edu Chaves, onde tinha muitos bolivianos. Foi quando eu percebi o preconceito que tinha de verdade. As pessoas maltratavam os bolivianos dentro do ônibus. Antes, eu não pegava esse ônibus. Quando eu subia no ônibus, já começava com as piadinhas. Eu dava R$ 10 para o motorista e ele dizia que não tinha troco. Eu dizia que podia esperar e ele dizia que eu podia descer. Eu ficava chateada e reclamava, pois eu estava pagando e ele insistia que não tinha troco e dizia para eu descer. Se eu fosse brasileiro, isso não ia acontecer. Eu ia descer do ônibus. Foi quando eu pude ver o preconceito de algumas pessoas. Eles falavam com os bolivianos coisas como: fica lá no fundão, você tá fedendo, coisas duras. Tem que tomar banho, diziam. Pessoal, hoje para nossa aula de 2 minutos, eu estou trazendo aqui um relato deste livro aqui, que se chama Histórias que se cruzam na Cantuta. Esse livro é um compilado de relatos de imigrantes bolivianos e peruanos que vivem aqui na cidade de São Paulo. E é bem interessante a gente pensar, por exemplo, nessa marginalização desses imigrantes, esses imigrantes latino-americanos, por exemplo. E com propriedade eu falo sobre marginalização porque a gente pode pensar no não lugar. A periferia seria um não lugar. E esse espaço de onde vêm esses imigrantes também. Bom, não fui eu que inventei esse conceito não, de não lugar. Mas, por exemplo, a gente pensar no nosso espaço como um território, a gente pode perceber que a gente não tem assistência nenhuma, né? É pouquíssimo assistido em relação a políticas públicas que a gente pode falar sobre educação, sobre cultura, lazer principalmente. Quase não há nenhum projeto em qualquer periferia aqui de São Paulo e quiçá do Brasil todo. E esse não lugar, que eu queria apresentar também brevemente para vocês, nessa construção dessas narrativas, é de um espaço da onde estão esses imigrantes. Porque, por exemplo, a história de São Paulo, ela é construída também por meio dos imigrantes, né? Não só os estrangeiros, como os imigrantes nordestinos aqui para a cidade de São Paulo. Então, em décadas dessa construção dessa nossa cidade, teve a contribuição e a mão de obra, né, dessas pessoas que vieram de outros lugares. E a gente pensar nesse preconceito, que a gente pode estar chamando de xenofobia, claro, é pensar em que lugar a gente está, como periférico, né, como morador da quebrada, e pensar nessas pessoas que, não sendo brasileiros, ainda sofrem esse tipo de situação extremamente constrangedora, como é relatado aqui. Nesse caso, quem está fazendo esse relato é o Miguel. Ele é um amigo meu, que já vive aqui na cidade de São Paulo há muitos anos e veio se reconstruindo por meio dessa visão de imigrante, mas também o avanço dele enquanto pessoa na cidade, em um país que não é dele. Então, gostaria de trazer essa reflexão desse espaço, desses não lugares, para que a gente também pense um pouquinho fora da caixinha, no sentido do espaço que a gente vive, né? Ou seja, do nosso território. Este lugar aqui, a Cantuta, por exemplo, é uma praça que fica ali perto do metrô Armênia, na região central de São Paulo, e é um lugar onde tem uma concentração muito grande de imigrantes bolivianos. E é nesse espaço que a galera mata a saudade dos seus amigos, dos seus familiares, de poder estar falando o seu idioma, que é o espanhol, de poder consumir produtos da Bolívia, né? E compartilhar também momentos de cultura e lazer. É um espaço muito rico, bem interessante, que rola a feira andina, onde vende esses artigos de comida, de roupa, artesanato, que vem, né, da Bolívia. Então é interessante a gente pensar, né, nesses minutos de reflexão de aula, nesses não lugares, né? Quem são essas pessoas, esses relatos? Como que a gente poderia se portar mediante a isso? Pensar que a pessoa que vem de outro país, por exemplo, ela não merece ter dignidade e respeito? É um exemplo para a gente pensar. Que tal aí? A gente pensar junto e discutir. Tá bom? Esses são os 2 minutos de aula da Prof. Carol. Beijo para todos e beijo, Miguel. Valeu!